E as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando e festejando a festa de quem mesmo? E quase nem ouvi. A festa que tem um tema em Cristo crucificado, nossa força, vamos dizer juntos, em Cristo crucificado, da força e vitória. Então nós já sabemos que a nossa força, a nossa vitória está em quem? Em Cristo Jesus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ouvir aqui o Evangelho de São Lucas, do capítulo 6, versículos de 12 a 19, que vem nos apresentar uma maneira toda especial e cuidadosa de nosso Senhor Jesus Cristo ao escolher homens para a missão. Talvez a pergunta seria bom também fazermos a nós mesmos, quanto igreja, quanto pertencentes da igreja, como filhos e filhas de Deus. Deus também nos escolheu ou não nos escolheu para a missão? Sim ou não? Ah, tá bom. Somos batizados ou não somos batizados? Pois é, né? Jesus teve aquele cuidado de subir para a montanha para rezar, pedir ao Pai a força, a coragem, o discernimento ali para escolha daqueles novos homens para colaborarem também na missão. E nós, com certeza, sem medo de errar, somos já os homens e mulheres escolhidos e escolhidas de Deus. Por isso que todos nós somos o que? Batizados. Todos nós aqui, com certeza, já recebeu o batismo. Pelo batismo, nós já fomos escolhidos por Deus. Pelo santo batismo, nós já somos o que? Configurados à missão de Jesus. Em Cristo, com Cristo e por Cristo, nos tornamos o que? Discípulos, apóstolos, profetas, participamos aí do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? A pergunta, para quê? Jesus subiu a montanha e ficou em oração com o Pai. Olha que interessante, pedindo ali essa graça. Nós não sabemos que Jesus falou ao Pai. Nós sabemos de que depois ele convida, escolheu 12 homens para colaborarem. Vendo isso, meus irmãos e minhas irmãs, devemos buscar no nosso dia a dia a plena consciência de que nós somos esses homens, vocês, essas mulheres, escolhidos e escolhidas para trabalharem pelo reino de Deus, para anunciar a boa nova, pois multidões, tanta gente se aproximavam de Jesus. Jesus que escolhe aqueles discípulos ali para ser colaboradores do Evangelho, anunciadores da boa nova, anunciadores ali da esperança. Olha, meus caros irmãos e irmãs, no meio desses também teve aquele chamado com o nome de Judas Iscariotes, Porque então vem no último ser chamado também, olha ali, Judas, filho de Tiago, e depois vem Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Por quê, Por que Jesus teve que escolher também alguém que já sabia de antemão que alguém talvez não sabia quem seria, queria trair? Mas está aqui no Evangelho bem claro, Judas, para a gente compreender melhor, aquele o traidor. Por que então Jesus não escolheu somente pessoas que tinham um coração aberto à missão, à disponibilidade, eram pessoas de esperança? Porque veio também no meio desses um traidor. Já pensaram nisso? Por que também no meio de tantos homens veio um também que o traiu Jesus? Olhe, depois dessa convocação de Jesus, muitos se aproximaram
Muitos caminharam para Jesus, ele envia esses discípulos para muitas redondezas, para muitas regiões, com a finalidade de levar a palavra de Deus. Quão grande eram as pessoas que se aproximavam, porque ouviam de Jesus, porque ouviam desses discípulos, apóstolos, palavras, palavras divinas, e a multidão continuava ali, procurar a Jesus, pedindo cura, libertação. A força saía de Jesus, olha só, força da cura, Muitos queriam ser curados, muitos queriam ser aliviados. Aqui nos cabe pensar, meus caros irmãos e irmãs, que dentro de todos esses, tinha alguém que traiu. Esse que traiu é exatamente para lembrarmos da liberdade que Deus também propôs a cada um de nós. Imagina, chamou esses homens para serem colaboradores. Nós todos também aqui somos já, pela graça de Deus, configurados à missão de Jesus, e também nós temos algo que é típico nosso, que Deus concedeu a nós, que é a liberdade. Se Judas traiu Jesus, nós também, apesar de sermos configurados, apesar de sermos convidados, apesar de sermos chamados por Jesus, Deus também nos concede o livre-arbítrio. Jesus não obriga ninguém, Deus não obriga ninguém a caminhar, Deus não obriga ninguém a anunciar, mas, meus caros irmãos e irmãs, aquele que realmente pega a sua cruz, renuncia a si mesmo e quer caminhar com Cristo, é convidado então a carregar a sua cruz de cada dia. E essa cruz de cada dia nós nem todas as vezes conseguimos carregar sozinhos. É com Cristo, é Ele que é a nossa força. Pois lá no capítulo 28, quando ele fala no capítulo 28, versículos 20, 19 e 20, olha, eu vos envio, vão, batiza em nome do Pai e do Filho, estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos, mas eu estarei com vocês. Essa convicção, meus caros irmãos e irmãs, de discípulos, de missionário, de apóstolo, de sacerdote de Cristo, está bem clara para cada um de nós. Que nós sozinhos não somos capazes de fazer muita coisa. Fazemos muita coisa, mas essas coisas que nós fazemos podem prejudicar a outro. Mas quando nós realmente, nessa missão, entendemos de que a nossa missão não é minha, essa missão eu preciso buscar cada vez mais permanecer sempre unido a Cristo. E permanecer unido a Cristo significa viver sempre em oração. Viver sempre em oração, como Jesus também se dirigia ao Pai, pedindo força. Por isso, antes de escolher aqueles homens, dirigiu para a montanha para rezar. Olha essa descida de Cristo. Agora eu vou enviar vocês. Então nós, como esses discípulos de Jesus, precisamos sempre permanecer unidos a Cristo. Como é que se permanece, Padre, unido a Cristo? Por meio das nossas orações. Nossas orações populares, a reza do texto, meditação da palavra de Deus. Estamos no mês da Bíblia, As novenas que nós realizamos, ou seja, a igreja, ela nos inspira, a igreja nos ensina, a igreja nos direciona a maneira como devemos permanecer unidos a Jesus. Os sacramentos são caminhos, são meios que nos asseguram para nos tornarmos verdadeiramente a discípulo de Cristo. Porque eu disse, não basta somente eu saber que eu sou batizado, não basta somente saber que eu sou configurado a Cristo, não basta somente saber de que eu sou apóstolo de Cristo, não basta. Não basta somente saber de que eu recebi a fé no dia do nosso batismo, pela ação do Espírito Santo. Não basta, meus caros irmãos e irmãs, dizer que eu só conheço Jesus agora, porque eu sou batizado. Não basta somente, é necessário, e faz necessário realmente eu reconhecer, mas essa atuação de reconhecer, de ter a fé, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, de ter a plena consciência da filiação, requer de mim ao empenho a cada dia para ser realmente um ou uma
um colaborador ou uma colaboradora do Evangelho com alegria. Ou seja, está a serviço do Evangelho, está a serviço da nossa igreja. A fé, São Tiago deixa bem claro, né? A fé sem obra, a fé sem ação é uma fé o quê? Morta. Eu sem a oração, eu não sou capaz de fazer muita coisa. Por isso a nossa atuação dentro da paróquia, dentro das pastorais, a nossa missão, se não estiver acompanhada de Cristo, se não estiver acompanhada de nossas orações, eu posso usar muito bem aquela pastoral, aquele movimento, aquela coordenação e querer muitas das vezes sempre ser o referencial. E o referencial nosso não somos nós mesmos. O nosso referencial é Cristo, o Cristo crucificado, aquele que ressuscitou, aquele que foi vitorioso, aquele que tem a força maior. Somos aqueles homens, vocês, essas mulheres, todos nós, discípulos e missionários de Cristo, para ser seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Falar de Jesus, anunciar a boa nova. Por isso, para anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho, ser esperança, meus caros irmãos e irmãs, exercer bem a nossa missão, seja de pai, seja de mãe, seja de catequista, qualquer missão que Deus nos concede, essa graça, ou alguém escolheu pelo pároco, eu não sei, lá com meus colegas, participantes, para eu que eu possa desenvolver bem, nós precisamos permanecer em Cristo Jesus e seguir diariamente os passos de Jesus. Não é de vez em quando. Há quem diga, basta eu de vez em quando aparecer lá na igreja, basta eu devolver o meu dízimo, pronto, já estou quitte com Deus. Não, o serviço, estar ao serviço, estar mais próximo da minha comunidade, estar sempre mais unidos à minha comunidade, me aproximar, realmente sentir a presença do outro. A nossa fé deve ser vivida no nosso dia a dia. A nossa fé deve ser realmente vivificada todos os dias com meus irmãos. Esse, meus caros irmãos e irmãs, é o discípulo de Jesus. Esse, meus caros irmãos e irmãs, é o apóstolo de Cristo. O homem, uma mulher que foi escolhido, que é escolhida por Deus, que é batizado, que é batizada, deve desenvolver e viver na sua comunidade, o nosso dia a dia. Há quem diga, meus caros irmãos, que caminhar com Cristo, falar de Deus, basta falar de Deus. Não, eu preciso estar inserido de fato na minha comunidade. Por isso Jesus escolheu muita gente aí, muitos discípulos. Imagina, cada um de nós, vejamos que cada discípulo desse tinha um modo de ser, de agir, um temperamento, uma maneira de ser, de se comportar. Jesus chamou, então somos nós. Olha como a igreja é rica de vários dons, várias graças, né? Vários carismas. Olha só que beleza, que alegria que a igreja é para nós. Somos todos diferentes uns dos outros, mas a graça de Deus atua e quer atuar em nossos corações, quer te dar força, quer nos dar força cada vez mais, para realmente eu possa realmente guiar o meu irmão, guiar a minha irmã, me comprometer cada vez mais. Senhor, confia, olha que maravilha, Senhor, confia em cada um de nós, como Ele confiou nesses homens, nessa multidão que ia lá se aproximar de Jesus e queria alguma coisa. Nós caminhamos com Cristo, devem ser esses homens e essas mulheres, embora com um temperamento diferente, um jeito diferente, mas todos nós unidos. Quem é que nos une? É o próprio Jesus. Quem é que nos fortalece? É o próprio Jesus. Quem nos dá força? É o próprio Jesus. Quem nos garante a vitória da ressurreição? É o próprio Cristo. Então, por isso nós somos convidados e convidadas a caminhar com Jesus constantemente, como discípulos e missionários. Assim, a igreja é cheia de homens e mulheres, de batizados e batizadas, homens e mulheres enviados de um jeito diferente, de uma maneira diferente, mas todos somos convidados, irmãos e irmãs, como discípulos, escolhidos por Cristo. Todos nós somos convidados a estar a serviço do Evangelho, a serviço da Boa Nova, né? Levar aí a igreja, levar assim a participação dos nossos irmãos, ser canais, ser esperança para aquele ou para aquela que espera de cada um de nós. Que nós realmente, irmãos e irmãs, sejamos esses homens e essas mulheres
comprometido de verdade com o Evangelho, de verdade com a cruz de Cristo. Por isso que na cruz, olha, celebrando esse momento aqui, me vem a pensar exatamente as chagas de Jesus abertas. Por que as chagas de Jesus permanecem abertas? Por que Jesus é configurado, né, gravado na cruz? As marcas de Jesus que nós podemos perceber justamente essa abertura da graça de Deus, que continua de braços abertos para nos acolher, derramando o seu sangue por nós. Essas marcas de Jesus exatamente estão abertas para justamente nos fazer pensar e nos sentir seguros e seguras no colo de Jesus. A vitória de Cristo, a morte de Cristo é a nossa vitória. A entrega de Cristo na cruz é justamente para garantir a nossa ressurreição. As chagas de Jesus justamente nos faz pensar profundamente que essas chagas permanecem abertas para nós, nos comprometendo, nos enviando, esperando de nós que realmente, meus caros irmãos e irmãs, colaboremos continuamente com a igreja, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a evangelização, com a esperança, com os mais pobres, com os mais necessitados. A oração é que nos fortalece, a palavra de Deus. Nossas orações têm que nos levar realmente a ajudar o outro a carregar a cruz, a assumirmos o nosso compromisso em nossa paróquia, em nossas comunidades, arregaçar as mangas. Significa se comprometer com a cruz de Cristo. A cruz representa o amor, né? A entrega da cruz de Jesus por cada um de nós representa essa entrega total de Cristo. É Ele que entregou por nós para nos dar a vida. Nela, na Santa Cruz, está presente realmente a nossa vitória. É da Santa Cruz, meus caros irmãos e irmãs, que vem para nós a nossa salvação. É da Santa Cruz, meus caros irmãos e irmãs, que vem a nossa vitória. É da Santa Cruz, meus caros irmãos e irmãs, que vem a salvação para a nossa vida. Nela está presente para nós a vida eterna. É pela Santa Cruz que é oferecida a cada um de nós. Esse Cristo que vive e reina no meio de nós, que vive e reina em nossa história, que nos ajuda cada vez mais a sermos esses homens e as mulheres de esperança. Esperança em Cristo Jesus. Isso lá na carta de São Paulo aos Efésios, deixa bem claro para nós, aos Gálatas, aliás, no capítulo 3, versículo 27, né? Pois todos vocês que foram batizados, né, em Cristo, são revestidos, né? O padre falava ainda há pouco, são revestidos de Cristo. Olha que maravilha, olha que graça, olha que bênção. E eu tenho que ajudar o outro, a outra a compreender que pelo batismo somos revestidos da graça de Deus. Carregamos a marca de Cristo em nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada de filhos e filhas de Deus. Em Cristo Jesus, foi em Cristo Jesus que realmente nasce a nossa vitória. Cristo nos amou e se entregou por mim. São Paulo vai dizer também na carta aos Gálatas, capítulo 2, 20, né? E Cristo nos amou e se entregou por mim. Tem até uma mantra, né? Ele nos amou e se entregou por nós. Filipenses também, no capítulo 2, deixa bem claro, Cristo que se tornou humilde por nós, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Né? Filipenses 2, 8, né? Tornou-se obediente, obedecer. O que é obedecer ao Senhor? O que é ser humilde? Olha só, entregar-se como Cristo e tornou-se humilde por nós, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que é ser obediente? O que é ser humilde? Nós já nos perguntamos, costumamos, aliás, nos perguntar o que é ser humilde, o que é ser obediente a Cristo até a morte. Ser humilde, meus caros irmãos e irmãs, ser obediente até a morte é ser comprometido com a vitória de Jesus. É ser comprometido com a força que vem do coração de Cristo na Santa Cruz. É ser esse homem, essa mulher realmente capaz de anunciar a boa nova, capaz de ser esperança, capaz de que
dizer que a cruz, por meio da cruz, a nós veio a salvação. Ainda há pouco eu falei, veio a salvação. E é para lá, meus caros irmãos e irmãs, que nós devemos caminhar para ganharmos e termos a vida eterna. Peçamos, irmãos e irmãs, a cada dia que sejamos esses homens, essas mulheres, confiantes em nosso Senhor Jesus Cristo. Não desviemos o nosso olhar para outros deuses. São tantos deuses que surgem no nosso meio. Se nós não tivermos o cuidado, irmãos e irmãs, nós com muita facilidade, nós desviamos o nosso olhar de Cristo Jesus, Cristo crucificado. Talvez até entre nós, às vezes tem entre nós católicos que não gostamos da cruz, que não gostamos de ver Cristo na Santa Cruz, que não entendemos muita coisa, né? Que não entendemos muita coisa, mas foi pela cruz que a nós foi concedida a salvação. Cristo é legado na cruz, é a nossa esperança, a nossa vitória. Porque esse é o grande mistério da salvação para cada um de nós. Que a cada dia, irmãos e irmãs, aprendamos a confiar em Jesus, nos esforcemos para sermos obedientes, assumindo as nossas cruzes de cada dia, baseando-nos de nós mesmos, renunciando nossas vontades para fazer a vontade de Jesus, Ele que espera que nós sejamos esses homens e essas mulheres, esses discípulos, esses apóstolos, colaboradores da esperança em nossas comunidades, em nossa família, na catequese, em nossos pastorais, em nossos movimentos, embora encontrando ali nossas dificuldades, né? Quem não tem dificuldade? Quem não tem problema, né? Quem não tem dores? Todos nós temos dificuldade, temos dores, temos desânimo, né? Às vezes a gente fica ali desanimado, não consigo mais, eu quero sair da catequese, não aguento mais aqueles meninos, né? Ah, não aguento mais, padre, aquele meu filho, aquela minha filha. Ah, padre, não aguento mais aquele marido, não aguento mais aquela esposa, não aguento mais aquele meu avô, não aguento mais aquela minha avó, não aguento mais aquele coordenador, não aguento mais aquela coordenadora. A gente vai se reclamando e não sobe para o monte para rezar. Quantas vezes nós só aprendemos a reclamar das coisas, mas não queremos nos comprometer de verdade com a nossa vida ascética de oração. Queremos resolver tudo do nosso jeito. Qual foi a maneira que Jesus resolveu? E foi a maneira que Jesus realmente ali, para convidar alguém, se dirigiu ao Pai. Meus caros irmãos e irmãs, que nós, você pai, você mãe que nos acompanha, você, pai e mãe aqui, os jovens, todos nós, aprendamos a subir a montanha, aprendamos a nos dirigir ao Senhor Jesus, a pedir força, coragem, discernimento, para que as minhas decisões sejam realmente pautadas, baseadas à luz da sabedoria do crucificado, Jesus vitorioso. É Ele, meu irmão, é Ele, minha irmã, que vai te ajudar cada vez mais a caminhar, a ser firme e tomar decisões realmente acertadas. É em Cristo que devemos confiar cada vez mais. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.